meu nome é Andressa, hoje eu vou falar sobre as labirintites. O termo correto é labirintopatia, porque é uma alteração do labirinto, não necessariamente uma infecção, mas uma alteração no funcionamento, uma reação inflamatória, alguma coisa que não impede, não permite que esse labirinto funcione adequadamente. Então, a primeira coisa, gente, é a gente tentar definir a causa. Então, labirintite, labirintopatia é igual febre, você tem por algum motivo. Não é uma doença crônica, igual hipertensão arterial, igual diabetes ou hipotireoidismo, enfim. Então, eu preciso tentar definir a causa, o que está causando essa labirintopatia. E também é muito importante diferenciar a tontura da vertigem. Então, a vertigem precisa existir pelo menos um episódio rotatório, tem que rodar pelo menos uma vez. E depois o paciente pode até ficar sentindo aquela tontura inespecífica, mas no primeiro momento precisa existir essa vertigem, essa rotação para a gente conseguir associar isso a uma questão labiríntica. A tontura, ela é um sintoma inespecífico, né? Eu posso ter uma tontura ao levantar rápido, com uma dor de cabeça forte, se eu estiver passando mal, enfim. Então a causa ela é fundamental. Então vamos entender um pouquinho em relação ao que me faz manter o equilíbrio ou perder o equilíbrio. Eu tenho o sistema esteatocinético, que são os labirintos, o direito e o esquerdo. Eu tenho o sistema visual, que é a visão mesmo, o sistema proprioceptivo, que são receptores que eu tenho dentro dos músculos que me fazem ficar equilibrada. Então, se eu virei para a direita, se eu virei para a esquerda, eu tenho esses três sistemas mandando a mesma informação para o cérebro e ativando musculatura, ativando posição da cabeça, equilíbrio, etc. Se eu tiver alguma diferença nas informações, então é o que acontece, por exemplo, quando a gente está andando de carro. Por que a gente passa mal? É o que chama cinetose. O visual está falando que eu estou andando e o proprioceptivo e o esteatocinético, que são os labirintos, falam que eu estou parada. Então eu tenho essa divergência de informação e eu tenho todos aqueles sintomas, né, de náusea, mal-estar, até vômito. Então, para a gente entender quem que é esse labirinto, ele é formado por três canais: o superior, lateral e o posterior. O superior, em algumas referências bibliográficas, a nomenclatura dele é anterior, tá? Então, eu tenho esses canais e eles vão ter, dentro deles eu tenho cristais e uma corrente de endolinfa que a hora que eu viro a cabeça, essa corrente acontece e despolariza essas células e manda a informação lá para o sistema nervoso central, me falando, né, qual é a posição que esse corpo está. Então, ele está intimamente relacionado à cóclea, que é o órgão auditivo. Então, problemas tanto auditivos quanto vestibulares, né, labirínticos ali, podem acometer os dois órgãos. Eu posso ter, às vezes, sintomas auditivos, zumbido, sensação de plenitude aural, ouvido tampou, associado a essas crises labirínticas. Então, esse slide ele mostra a posição dos três canais. Então, eles me permitem, né, para qualquer lugar que eu mova a cabeça, eles criam essa corrente, né, mandando essa informação. O que é interessante? A gente precisa saber da crise labiríntica. Gente, ela é sempre rotatória. Então, eu preciso ter pelo menos um episódio de rotação de vertigem. Essa vertigem, ela é autolimitada. Porque o que acontece? A hora que o cérebro, o sistema nervoso central, percebe que aquele labirinto está mandando uma informação que não é condizente com o outro labirinto, com os outros sistemas, ele simplesmente para de receber. O labirinto entra num período que a gente chama de compensação. Então, nesse primeiro momento da rotação, descompensação. A hora que o sistema nervoso central para de receber essa informação, descompensação. Tá? E aí o paciente vai ficar naquele período ali, né, que acabou a descompensação até a melhora total dos sintomas, mais ou menos 90 dias, se eu não tiver nada atrapalhando. Então é aquela fase de tontura inespecífica. Parece que eu estou pisando em ovos, parece que eu não estou, esquisito, cabeça oca, são vários sintomas. E o nistagmo, gente, o que é? O batimento do olho sempre horizontal, quando a crise é periférica, está presente nas crises. Se o nistagmo ele é vertical, torsional, a gente pensa em acometimento do sistema nervoso central. Então, tem alguns sintomas que me fazem pensar em acometimento central. Então, assim, alterações grosseiras da marcha, que é o que a gente chama de ataxia, esse nistagmo horizontal ou torsional, sintomas
neurológicos, então parestesia, perda de consciência, qualquer sintoma neurológico me faz pensar em alteração do sistema nervoso central. E uma outra coisa também são sintomas, às vezes, visuais. Então, se eu tenho sintomas visuais associados, luzinha, perdi a visão, escurecimento visual, também não sugere labirintopatia. A gente precisa pensar em outra coisa. Dor de cabeça também não sugere labirintopatia. Então, gente, a labirintopatia é aquela vertigem associada a náusea, mal-estar, pode estar associada a zumbido, associada a algum sintoma de flutuação auditiva, mas ela não pode estar associada a sintoma visual, nenhum sintoma neurológico e nem dor de cabeça, ok? A gente precisa ter essa atenção aí. Em relação à anamnese, eu preciso recortar com tudo isso que eu já expliquei, se aquilo realmente é uma vertigem ou uma tontura inespecífica. Eu vou perguntar em relação a qualquer alteração auditiva que o paciente tenha associado, tá? E se tem essas manifestações neurovegetativas. Qualquer coisa diferente disso, eu vou pensar em excluir. E aí, obrigatoriamente, eu preciso pedir todos esses exames laboratoriais. Por quê? Existem as labirintopatias que a gente fala que são de origem metabólica. O que é isso? Eu tenho alterações em exames de sangue, alteração de colesterol, tireoide, glicose. O que é interessante? Não é dose dependente, né? Não é valor dependente. Então, o colesterol acima de 250 vai causar labirintopatia. Não, eu tenho pacientes com colesterol, níveis de colesterol altíssimos, sem sintoma. E pacientes com variações discretas com sintomas. Então, se eu encontro qualquer alteração da normalidade desses exames, eu preciso corrigir isso. São as chamadas labirintopatias de origem metabólica. Então, aquele paciente que tem crise labiríntica por causa de uma diabetes que está com um controle ruim, ele vai ficar tendo uma crise atrás da outra se eu não compensar essa diabetes, tá? Então, é muito importante a gente pesquisar. Além disso, né, no exame físico, o que a gente vai fazer? Os testes que avaliam o equilíbrio. Então, Romberg, o paciente fica em pé, os pés um do lado do outro, os braços estendidos ao lado do corpo, fecha os olhos. O Romberg sensibilizado, esse paciente vai ficar com os braços estendidos. O Temberg, esse paciente vai ficar com os braços estendidos, ele vai andar, né, no mesmo lugar, vai só levantar e abaixar os pés. O teste da marcha, que é pedir o paciente para andar mesmo em linha reta. E o que a gente observa nesses testes? O paciente ele desvia para o lado acometido. Então, se o labirinto direito é o lado acometido, na marcha ele vai desviar, no Romberg ele vai desviar, no Romberg sensibilizado. E aí a gente vai pesquisar também as provas índex-nariz, que são as provas de dismetria e de adoxinesia, que são, né, a gente vai pedir o paciente para apontar o nariz, virar a mão, a palma da mão sobre a coxa, porque a alteração nesses exames nos sugerem algum acometimento do sistema nervoso central. Aí sugere uma crise central e não labiríntica. E se eu tiver qualquer alteração nos pares cranianos, nervo olfatório, óptico, facial, troclear, hipoglosso, qualquer alteração, então teve sintoma neurológico, a gente vai descartar a labirintopatia, tá? Então, é muito importante que a gente faça toda essa investigação. E aí, o que a gente faz de exame complementar? As audiometrias são obrigatórias, a gente explicou todas elas na aula de fisiopatologia da surdez, e a gente vai pedir a vectoeletroanistagmografia, ou teste vestibular, ou eletroanistagmografia. Então, eu costumo falar que labirintopatia é receita de bolo. Recortou na anamnese, achou alteração do exame físico ou não, tá? Se esse paciente estiver no período de compensação ali, aqueles 90 dias que eu falei lá no início da aula, talvez eu não tenha muita alteração no exame físico, seja um exame físico pobre. Mas, obrigatoriamente, eu preciso pedir a revisão laboratorial, pensando nas labirintopatias metabólicas, as audiometrias e o teste vestibular. Com isso em mãos, a gente consegue fazer alguns diagnósticos. E aí eu vou abordar com vocês as principais causas. Na criança, gente, as labirintopatias não são muito comuns e elas são relativamente benignas. Então, a gente tem a vertigem benigna da infância. O que é isso? São episódios mesmo de crise vertiginosa em torno de 2 a 12 anos. O paciente tem nistagmo nas crises, só que ele é uma imaturidade das vias vestíbulo-espinhais, que são as vias que levam a informação do corpo para o cérebro, aqueles receptores que ficam dentro dos músculos. E eu não preciso fazer nada com esse paciente, eu preciso simplesmente ir acompanhando essas crises e eu posso usar a flunarizina gotas
nessa criança se as crises foram muito exuberantes ou até o próprio Dramin, que é o dimenidrato, tá? Qualquer infecção em orelha média ou orelha externa pode acometer a orelha interna ali, os canais labirínticos. Então, se essa criança tiver como infecção uma otite média aguda, uma otite externa ou até otite serosa, que a gente também abordou na aula de fisiopatologia da surdez, ela precisa ser tratada, que isso pode ser uma causa de labirintopatia. Lembrar dos traumatismos cranianos, a chicotada, quando a gente tem um impacto muito forte no pescoço, eu posso ter uma diminuição ali momentânea do afluxo de sangue nos labirintos e eu posso desenvolver uma labirintopatia ali 2 a 3 semanas após esse trauma, tá? O torcicolo paroxístico na infância eu gosto de falar porque ele não é muito conhecido, tá? E o que acontece? São episódios onde a criança realmente ela entorta a cabeça, tá? E ela é mais ou menos até 1 ano de idade, ela comete menores de 1 ano. Então, às vezes, a mãe fala assim, ó, tem hora que esse menino fica torto e daí um pouquinho ele volta. Eu posso ter um nistagmo na crise, se essa criança já engatinhar, às vezes ela vai desviar ela vai engatinhar e vai desviar, se ela já andar, ela pode desviar, e é uma imaturidade dessas mesmas vias, igual acontece lá na vertigem benigna da infância. Então, é importante explicar que vai melhorar, tá? Mas ela pode ser precursora tanto da vertigem benigna quanto da migrânia na infância. Então, a gente tem que ter essa atenção aí. A neuronite ou neurite vestibular, ela é o quadro mais florido que a gente tem de labirintopatia. E ele na criança é igual no adulto. Então, é um quadro mesmo de inflamação, não é infecção, do nervo vestíbulo coclear, na vigência ali de uma infecção viral. Então, em geral, o paciente está com uma gripe ou qualquer infecção viral e ele começa com aquele quadro muito exuberante. O que chama atenção é que o paciente fica muito tonto, ele passa mal, ele vomita, ele tem todos os nistagmos, rotacional, vertical, às vezes tem sintoma neurológico associado e às vezes chega até de cadeira de rodas, sem conseguir andar. Esse paciente a gente vai ter que descartar alguma coisa central, vai ser um quadro que a gente vai ficar um pouco mais preocupado, mas normalmente a gente faz uma tomografia, não acha nada, tratar com corticoide, tratar com esses antieméticos para ele parar de vomitar, sedativos do labirinto e a evolução é benigna, mas assusta muito porque ele é muito sintomático, tá? Falando das causas específicas do adulto, gente, olha que interessante, 10% das primeiras consultas são por causa de vertigem. Então, a gente precisa saber fazer a anamnese, fazer diagnóstico e fazer tratamento. E ele não é também, o tratamento da labirintopatia não é uma exclusividade do especialista. O médico generalista precisa dominar bem. A vertigem postural paroxística benigna e a migrânia vestibular ou enxaqueca vestibular são as causas mais comuns. As mulheres são mais acometidas e o quadro clínico é variado. Nós vamos falar sobre cada um. O que é a VPPB? Então, é uma vertigem que ela é postural, ou seja, ela acontece com mudança de posição, ela é paroxística, dura alguns segundos ali e é benigna. Então, o paciente fala, ó, toda vez que eu levanto a cabeça para pendurar a roupa no varal, roda. Então, você tem uma latência ali de alguns segundos, a hora que muda aquela posição, roda mesmo, e daí um pouquinho fica tudo bem. Não tem escurecimento visual, não tem dor de cabeça, não tem nenhum sintoma neurológico. E essa crise acontece só quando a pessoa coloca a posição daquela cabeça, a posição da cabeça naquela posição X. E aí, gente, o que é isso? O que está acontecendo ali? Aquelas cristalzinhos, os otolitos, que eles ficam dentro ali dos canais semicirculares, eles rodam com aquele fluxo de endolinfa, quando a gente muda a cabeça, eles saem do lugar. E aí, de acordo com a posição que desencadeia essa vertigem, a gente sabe mais ou menos qual é o canal que está acometido e o tratamento é com as manobras de reposicionamento. Então, a manobra mais comum é a de Dix-Hallpike, que é uma manobra que a gente vira a cabeça do paciente para um dos lados, esse paciente deita e a gente angula essa cabeça e peristende esse pescoço mais ou menos 30 graus, tá? E essa manobra, ela é tanto terapêutica quanto diagnóstica. Então, a presença de nistagmo, quando a gente faz essa manobra, ela me indica, ela sugere o diagnóstico de VPPB. Quando a gente pede a eletronistagmografia também, vem sugerindo esse diagnóstico. E o tratamento são manobras de reabilitação. Então, manobras de reposicionamento ou reabilitação vestibular. Pode ser feita pela fono, para o próprio otorrino ou pelo fisioterapeuta. E é interessante que essas sessões sejam semanais, porque às vezes você reposiciona, ele volta
né, a posição errada, reposiciona, mas ela é benigna, né? A migrânia vestibular ou enxaqueca vestibular, ela não é uma labirintopatia propriamente dito. E é uma doença uma causa relativamente nova, relativamente recente, que foi tratado muito tempo de uma forma errada. O que chama atenção na migrânia? Você tem o pródromo da enxaqueca, ou aura, né? Que algumas pessoas é a luzinha, é um cheiro estranho, uma dormência nas mãos. Na migrânia, ela é a vertigem. Então, é uma vertigem. Então, como é que começa a crise? Uma vertigem, uma crise rotatória. Depois, essa vertigem para e vem uma dor de cabeça muito forte. Então, eu vou pensar em migrânia vestibular nos pacientes que eu tenho dor de cabeça forte, seguida da vertigem. E o que chama atenção, né? O diagnóstico ele é clínico, mas se eu pedir uma vectoeletro, a eletroanestagmografia, vai vir um diagnóstico positivo para labirintopatia e não adianta eu tratar como labirintopatia. Eu preciso tratar como enxaqueca. Então, o tratamento vai ser tentar abortar essa crise, usar, por exemplo, o anti-inflamatório ou os triptanos para abortar essa crise. E, se o paciente tem crises muito frequentes, talvez os anti-enxaquecosos. Lembrando que a venlafaxina é o tratamento de escolha, mas a gente pode usar o topiramato e também a amitriptilina. Então, tem os critérios propostos em 2001, tá vendo? Então, é relativamente recente. Eu tenho que ter no mínimo 5 episódios, tá vendo? Vestibulares, que duram 5 minutos a 72 horas. Preciso ter essa história atual ou antiga da migrânia. E eu tenho que ter pelo menos uma das características da migrânia em 50% dos episódios. Então, a gente fecha o diagnóstico, ele é clínico e tem que ser tratado adequadamente. Meniere é uma hidropsia endolinfática. O que é isso? É um aumento da pressão dentro da endolinfa. A gente ainda não sabe exatamente o que causa. Tem causas autoimunes, existem causas genéticas. A verdade é que a gente não sabe exatamente qual é a causa da Meniere. Existem vários tratamentos propostos, medidas comportamentais, como evitar aporte de muito sal, atividade física, evitar estresse, etc. Diuréticos, inibidores de canal de cálcio, cirurgias descompressivas, mas o que a gente sabe é que não existe um tratamento definitivo para Meniere, um tratamento que a gente fala que é padrão ouro. Então, cada caso precisa ser avaliado individualmente pelo especialista para a gente conseguir definir o melhor tratamento. Então, o que faz a gente suspeitar da Meniere? Aquele paciente, ele fala para você que ele tem crise, de repente o ouvido tampa, começa um zunido, então aquela sensação de plenitude aural, seguida do zumbido e roda. E daí um pouquinho ele fica assintomático. E essas crises podem ir aumentando de intensidade, até chegar um momento onde essa perda auditiva fica constante, esse zumbido fica constante e a vertigem pode chegar até ficar incapacitante. Pode ser unilateral, pode ser bilateral, na maioria das vezes unilateral. Então a gente precisa tentar tratar as crises, diminuir a pressão da endolinfa e aí cada caso tem que ser avaliado individualmente mesmo. A neuronite vestibular eu já comentei na criança, então ela é idêntica na criança e no adulto é aquele quadro mais exuberante pós uma infecção viral, tá? A labirintite propriamente dita é uma infecção do labirinto. Então eu posso ter um acometimento viral do labirinto, que a gente vai tratar o quê? Tratamento expectante, prognóstico ótimo, corticoide para tentar diminuir aquela reação inflamatória ali e sedativos do labirinto. Se eu tiver uma infecção bacteriana do labirinto, a gente tem que ficar bem atento que tem risco inclusive de sequela. E essa infecção pode ser via hematogênica, por exemplo, uma meningite, alguma sepse, alguma infecção que está circulando ali no sangue ou no sistema nervoso central, ou ela pode vir de uma otite média. Então eu tive otite média, ela vai entrar ali por continuidade. Eu tenho que tratar aquela infecção bacteriana. Só que aquele paciente que teve sintoma labiríntico e ou auditivo, depois eu vou obrigatoriamente ter que fazer uma audiometria que eu tenho risco de sequela. E vocês viram lá na revisão laboratorial que o VDRL é obrigatório. Por quê? Pelo risco de acometimento pela sífilis do labirinto e da cóclea. Então, todo paciente com zumbido e ou labirintopatia, obrigatoriamente eu tenho que pedir um VDRL, a sorologia para sífilis e preciso tratar. E a sífilis que acomete o sistema nervoso central e o labirinto e a cóclea é a sífilis secundária, mais raro
e principalmente a terciária, ou seja, ela pode aparecer 10, 15 até 20 anos após aquela primeira infecção lá atrás que não foi tratada adequadamente. Então a gente precisa ter essa atenção e faz parte da rotina, né, dos exames a pesquisa do VDRL, né? Então, gente, resumindo, precisa recortar bem a anamnese, correr atrás da causa. A gente sempre pede, né, no exame físico, faz o exame físico, pede os exames complementares, revisão laboratorial, audiometrias, avectoeletro, tá? Se for alguma causa metabólica, a gente vai tratar essa causa metabólica. Se for VPPB, reabilitação vestibular. Se for um componente, né, migrânia vestibular, nós vamos tratar enxaqueca. Se for Meniere, realmente o especialista vai ter que entrar na área aí, tá? Evitar é uma coisa geral que a gente fala, né? Evitar carboidrato, açúcar de absorção rápida, evitar café e qualquer coisa que hiperestimule ali o labirinto, tá? Evitar longos períodos de jejum, isso não é bom nem para a cóclea nem para o labirinto, os jejuns intermitentes, esses longos períodos de jejum, tá? Bastante água e lembrar que o estresse, ele pode desencadear as crises também. Então, a gente precisa identificar a causa para conseguir, né, delimitar o que a gente vai fazer. E até a gente conseguir definir essa causa, o tratamento sintomático é igual para todo mundo. Então, igual eu falo, o paciente está com febre. Até eu descobrir qual que é a origem daquela febre, eu vou manter uma dipirona para manter ele sem febre e sem mal-estar. É a mesma coisa em relação à labirintopatia. Então, os sedativos labirinto, eles não tratam a causa da labirintopatia. Então, beta-estina, sinarizina, flunarizina, eles simplesmente mantêm esse labirinto sedado até eu conseguir resolver a causa. Se eu não resolvo a causa, eu vou ter que manter essa sedação o tempo todo. Então, a gente deixa de rotina 90 dias. Lá no início, eu falei que eu tenho um período de descompensação, que dura ali minutos a horas, no máximo ali 24 horas. Depois eu entro na fase de compensação, que ela vai durar mais ou menos 90 dias, com aquele sistema nervoso central ignorando aquela informação que vem do labirinto, que está lesado. Depois ele volta a receber essa informação. Então, nesses 90 dias, se eu mantiver esse labirinto sedado, eu consigo manter esse paciente melhor. E o que a gente usa para isso? A beta-estina é medicação de escolha, 24 mg de 12 em 12, e eu posso usar ou o dimenidrato ou a meclizina, enquanto ele ainda tiver tonteira ou náusea. A flunarizina e a sinarizina a gente deixa para a segunda escolha. Lembrar que o clonazepam e o diazepam são excelentes sedativos do labirinto, mas pelas questões todas de dependência, a gente não usa de rotina, ele vai ser mais usado para tirar, às vezes, aquele paciente da crise da neuronite ali nos primeiros dias. Então, a gente deixa esse paciente medicado por 90 dias, enquanto a gente tenta correr atrás da causa para conseguir definir o tratamento, tá? Lembrar que esses exercícios de reabilitação vestibular, eles podem ser utilizados em casos refratários. Então, não só para VPPB, outros casos onde mesmo eu tratando a causa, o paciente ainda fica sintomático, eu consigo usar a reabilitação vestibular para auxiliar. Espero que eu tenha conseguido esclarecer um assunto que às vezes é tão desafiador e tão frequente nos consultórios.